Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é o nascimento de Yeshua na Festa dos Tabernáculos. Em nenhum lugar dos evangelhos é dito diretamente quando foi a data exata de nascimento do nosso Messias. Por um lado, temos a tradição cristã que diz que o seu nascimento aconteceu no Natal. Mas, por outro lado, existem as afirmações do texto, que ao lermos mais de perto com olhos judaico-hebraicos, nos leva a chegar a conclusões diferentes. O que você pode nos contar sobre isso, Matias? Matias, em primeiro lugar, gostaria de lembrar a todos os ouvintes uma declaração muito marcante que Yeshua fez sobre si mesmo. Em Mateus 5,17, Yeshua disse sobre si mesmo que a sua vinda está ligada ao objetivo de não apenas estabelecer a Torá, mas partes da Torá serão cumpridas através dele mesmo. Veremos essa passagem com mais detalhes em outro episódio. Lá na colina de Capernaum, Yeshua ensinou em sua primeira palestra durante seu ministério público. Ele, como Messias de Israel, realizará plenamente a Torá em seu reino, que começará muito em breve com seu retorno aqui nesta terra e durará 1000 anos. Yeshua quis dizer em hebraico estabelecer, ou seja, ele estabelecerá ou colocará a Torá em pleno vigor. A teologia cristã, no entanto, ensina exatamente o oposto. Afirma-se que Jesus aboliu e acabou com a lei, ou seja, a Torá, ou que a lei foi cumprida por Yeshua através do seu sacrifício na cruz. E agora que foi cumprido, não é mais relevante. Como resultado, este ensinamento levou a que Yeshua se fundisse com hábitos outrora pagãos. Uma vez que as tradições dos povos não podiam ser erradicadas, após a sua aceitação da fé em Yeshua, as tradições idólatras ganharam significado diferente ao serem reinterpretadas como Jesus. As antigas noites santificadas dos povos pagãos germânicos no solstício de inverno, que estavam associadas ao culto astral e aos ídolos, foram convertidas numa noite santificada ou Natal, ao reinterpretar tudo como o Messias judeu. Mas com isso, o próprio Yeshua foi elevado ao status de ídolo. O nascimento da luz, que antes era celebrado de forma pagã, foi reinterpretado como Yeshua, que é designado como a luz deste mundo no Evangelho de João. Mas quem, como seguidor de Yeshua, refletir um pouco mais profundamente sobre o assunto, só pode concluir o seguinte: é um absurdo absoluto que este Messias, que disse de si próprio que iria estabelecer a Torá, possa agora nascer na festa pagã e idólatra do Natal através da teologia cristã. Gostaria de reforçar aqui, no entanto, que não quero ferir os sentimentos religiosos de ninguém com esta afirmação. No entanto, isto é um fato e deve ser anátema para todos os judeus tementes a Deus, tal como para todos os cristãos professos. Hildegard, você pode nos explicar com mais detalhes como podemos chegar à possível data real do nascimento do Messias Yeshua? Matias. No texto narrativo sobre o nascimento de Yeshua, que leremos juntos daqui a pouco, encontramos uma declaração sobre pastores que cuidavam dos seus rebanhos de ovelhas no campo perto de Belém. Esta menção já nos diz que o nascimento do Messias deve ter ocorrido no fim do verão e não no inverno, dezembro. Além disso, a partir de certas informações dos parentes de Maria, Elizabeth e seu marido Zacarias, que servia como sacerdote no templo,
podemos calcular o nascimento de João Batista, Yohanan, e, portanto, o nascimento de Yeshua. E tudo aponta para o seu nascimento na festa dos tabernáculos. Hildegard, ok. Você gostaria de nos explicar isto com mais detalhes? Matias. Agora eu gostaria de ler a história do nascimento de Yeshua numa perspectiva completamente nova para a maioria dos ouvintes da festa de Sukkot. Lemos em Lucas 2, 7 e 20. Versículo 7. Então ela deu à luz seu filho primogênito em uma sucá, tabernáculo. Envolveu-o em panos e deitou-o na manjedoura, por não haver para eles lugar na hospedaria. Acrescento uma explicação importante a este versículo 7. Como os detalhes específicos da festa de Sukkot, em hebraico Hag HaSukkot, Festival dos Tabernáculos, são estranhos e desconhecidos para a cultura ocidental, palavras como manjedoura e estábulos para animais e até um coxo de alimentação para gado e porcos foram erroneamente interpretados nesta passagem. Durante o festival de Sukkot, todos os homens do povo judeu, a partir dos 13 anos, são obrigados a construir uma sucá, cabana, e viver nela como abrigo temporário por uma semana inteira. A palavra hebraica sucá, cabana, pode ser traduzida da palavra grega fatne ou skene. O nascimento de Yeshua ocorreu no primeiro dia da festa. No entanto, Maria, como mulher grávida, não era obrigada a viver numa sucá durante a festa. Mas, como a hospedaria em Belém estava lotada por causa das centenas de milhares de peregrinos que vieram para a festa, ela deu à luz a seu filho primogênito numa sucá. Assim, o Verbo se fez carne e habitou, ou tomou sucá, tabernaculou entre nós, como diz literalmente em João 1,14. Continuaremos agora no texto com o versículo 8. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. Versículo 9. E aconteceu que um malar do Eterno, isto é, um anjo mensageiro do Eterno, apareceu para eles e a glória do Eterno os envolveu, e todos ficaram apavorados. Versículo 10. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Versículo 11. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, ungido. Versículo 12. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma sucá. Versículo 13. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvavam o Eterno entoando. Versículo 14. Glória a Elohim nos mais altos céus, e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Versículo 15. Quando os malachim, anjos mensageiros, partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém e vejamos este acontecimento que o Todo-Poderoso nos informou. Versículo 16. Então correram até o local e, chegando, encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura, sucá. Versículo 17. E, depois de o contemplarem, comunicaram a todos o que lhes fora revelado a respeito deste bebê. Versículo 18. Todos aqueles que ouviram ficaram maravilhados com o que lhes foi dito pelos pastores. Versículo 19. Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Versículo 20. Os pastores retornaram glorificando e louvando a Elohim por tudo quanto tinham visto e ouvido,
assim como lhes fora predito. Yeshua é apresentado no templo. Quanto ao texto, gostaria de acrescentar duas explicações que não podem ser negligenciáveis a este texto. 1. Esses pastores não eram pastores comuns. O Talmud nos fala de pastores levitas, que não eram apenas responsáveis pela criação dos cordeiros animais da Páscoa, mas também, de um modo geral, eram encarregados de supervisionar os animais sacrificados para o serviço do templo. Para isso, receberam um programa de treinamento muito especial para que fosse atendida a necessidade dos cordeiros para a festa anual da Páscoa, pois estes animais deveriam ser machos, ter 1 ano de idade e não ter defeitos físicos. Esses pastores eram bem recompensados por esse trabalho e recebiam seus salários do tesouro do templo. A zona do seu pasto era em torno de Migdal Haader, Torre dos Rebanhos, que não fica longe de Belém. 2. O bebê de um rei, que é o potencial herdeiro do trono, era salgado imediatamente após o nascimento e depois embrulhado. Esta cerimônia era considerada uma consagração para a criança. E o mesmo aconteceu com Yeshua. Imediatamente após o seu nascimento, ele foi lavado com água salgada e depois enrolado num pano muito especial. Os pais oravam sobre a criança com uma breve ação de graças cerimonial que se chama bracha em hebraico. Os panos eram feitos com as vestes dos sacerdotes que não estavam mais em serviço. Esses tecidos de linho das vestes sacerdotais só podiam ser usados para embrulhar os filhos do rei. É lógico que Elizabeth aproveitou esta oportunidade para obter estes panos de linho, fraldas, para esta situação. Mas agora também entendemos qual foi o sinal indicado pelo anjo mensageiro aos pastores. Até hoje, todo bebê é envolvido em fralda. Mas agora compreendemos também qual foi o sinal indicado pelo anjo mensageiro aos pastores. Pois foram estes panos de linho especiais que envolveram Yeshua, porque como descendente de Davi, ele teria o direito de ser o futuro rei de Israel. Gostaria de observar aqui que nos evangelhos cronológicos você pode ver a árvore genealógica de Yeshua no versículo número 11, tanto de sua mãe Maria, esposa de José, Mateus 1:17, e de seu pai José, Lucas 3:23-38, onde o elo perdido representava o pai de Maria. Num texto em aramaico, Michael Hood conseguiu esclarecer este erro. Como José é um nome muito comum em Israel, o fato de tanto o pai quanto o marido serem chamados de José causou confusão entre os tradutores. Resumindo, Maria deu à luz a seu filho, o Messias de Israel, numa sucá. Um anjo mensageiro apareceu aos pastores no campo para anunciar-lhes a notícia do nascimento do rei Messias de Israel naquela noite. Ele lhes deu uma marca identificadora. O Messias recém-nascido está envolto em panos de linho. Aprendemos ainda que estes pastores não eram pastores normais, mas sim eram servos levitas do templo. Embora isto não esteja explicitamente declarado nos textos do Evangelho, podemos assumir que o nascimento de Yeshua ocorreu no primeiro dia de Sukkot, que é o dia 15 de Tishri, de acordo com o calendário hebraico bíblico. Consequentemente, de acordo com as mitzvot da Torá, a sua nomeação ocorreu no 8º dia após o nascimento, na sua circuncisão, que foi o dia 22 de Tishri, que também é chamado de Shmini Azaret, 8º dia da Assembleia, ou, como é conhecido nos dias de hoje, Simchat Torah, o dia da alegria pela Torá. Por favor, leia o versículo 17
ou Lucas 2:21. Gostaria de concluir este episódio com uma última reflexão. Numa visão do reino do Messias, o profeta Zacarias nos diz no capítulo 14:16, aqui abreviado, que todos um dia subirão uma vez por ano até a cidade de Jerusalém, a fim de adorar e cultuar Yahvé, Adonai Todo-Poderoso, como Rei, e para celebrar a festa de Sucá, dos tabernáculos ou cabanas. Acredito que com este pano de fundo, agora entendemos melhor por que todas as nações celebrarão esta festa suprema de Israel no reino messiânico. Obrigado, Matias, pelos seus comentários. Sejam todos ricamente abençoados.